ciclos de 680 metros, onde se conclui, evidentemente, que é um circuito realmente de alta velocidade. Os treinamentos oficiais marcaram uma vez mais a presença de Mário Andretti da Lotus com a pole position. Seu tempo foi de 1 minuto, 51 segundos e 90 centésimos. Ronnie Peterson, também da Lotus, ficou na primeira fila, ao lado de Andretti, 1:51 e 99. E depois, terceiro Nick Lauda, Brabham, 1:52 e 29. O quarto foi Jody Scheckter, com Wolff, 1:52 e 68. E, inclusive, Jody Scheckter já tem a sua presença garantida como piloto oficial da Ferrari para a próxima temporada. É a primeira mudança na Fórmula 1. O quinto foi John Watson, 1:52 e 84. Alan Jones a seguir com 1:53 e 50. James Hunt, 1:53 e 54. Em oitavo lugar, Jacques Laffite com Ligier, 1:53 e 54 também. No nono lugar, de Jean-Pierre Jabouille com o Renault, 1:53 e 61. O décimo lugar foi Emerson Fittipaldi com 1:54 e 03. Seguindo-se depois Patrick Tambay, Carlos Reutemann, Patrick Depailler, Ricardo Patrese, Jules Villeneuve, Didier Pironi, Rolf Stomling, Hector Rebach, Keij Rosberg, Vittorio Brambilla, atingindo, portanto, a 21ª posição o brasileiro Nelson Piquet com Nissan, marcando o tempo de 1 minuto, 56 segundos e 15 centésimos. Jochen Mass, Harald Hirt e Hans Stuck completam os 24 pilotos que largam daqui a pouco. Prova difícil e as primeiras análises de Reginaldo Leme. Realmente uma prova muito difícil, porque em Hockenheim, um circuito de alta velocidade, poucas curvas, tudo pode acontecer. Mas, para os brasileiros, é sem dúvida uma satisfação ver de novo Emerson voltando a ocupar uma posição razoável de largada. Ele tem hoje atrás dele 2 Ferrari, 2 Tyrrell, a McLaren de Tambay, o Herald de Patrese, que é um dos carros mais sensacionais dessa temporada. E principalmente o Brasil tendo de novo 2 pilotos na Fórmula 1, com a estreia de Nelson Piquet, que tendo no seu primeiro treino oficial de Fórmula 1 a satisfação de deixar para trás também pilotos famosos e conhecidos como Jochen Mass, Hans Stuck, Clay Regazzoni, Jean-Pierre Jarier, inclusive o inglês Rupert Keegan, a grande esperança inglesa para os próximos anos de Fórmula 1, principalmente agora que se fala até no abandono de James Hunt. Sem dúvida, é uma corrida que promete bastante e Piquet, embora não se possa esperar ainda dele um resultado muito bom nessa primeira corrida, é uma satisfação vê-lo estreando e a curiosidade que deve ser registrada, ele larga no 21º, com o 21º tempo, coincidentemente, a mesma posição obtida por Emerson Fittipaldi nos treinos oficiais de Brands Hatch, o Grande Prêmio da Inglaterra, em 1970, que foi a sua primeira prova na Fórmula 1. Nessa prova, Emerson conseguiu a 8ª posição, classificação que normalmente Piquet não deve obter, porque é bom lembrar que Emerson estreou com um carro que era a Lotus, embora uma Lotus velha, mas representando uma equipe grande, uma das maiores da Fórmula 1. O que não acontece com o Piquet, ele está com um velho Insign praticamente sem condições, mas que deve dar a ele a experiência necessária, ou iniciar a experiência necessária para ser futuramente um grande piloto da F1. Você está podendo acompanhar aí nesta volta de apresentação dos carros. É um circuito de muitas retas, esse de Hockenheim. Inclusive, acompanhando aí a colocação das câmeras da geradora desta transmissão para o Brasil. E aí é a entrada para a reta chegada. Uma reta curta, uma curva depois para a direita, colocada ali uma chicane para justamente dar um pouco mais de segurança aos pilotos. E as 2 Lotus na frente, como sempre tem ocorrido nos últimos grandes prêmios, as Lotus dominando as posições de largada. Mário Andretti
que é o líder do campeonato mundial até aqui com 45 pontos, e o seu companheiro de equipe, Ronnie Peterson, que é o segundo classificado com 36 pontos. Aí está a largada. Andretti saindo na frente, observe aí Emerson Fittipaldi. O carro do Patrick Depailler não conseguiu a largada. Observe ainda a tentativa de uma melhor colocação dos pilotos. Duas Lotus na frente. Veja aí que Ronnie Peterson está tentando forçar para ganhar a primeira posição do seu companheiro de equipe, Mario Andretti. Aí está Ronnie Peterson em primeiro lugar. Lotus de Ronnie Peterson. Tomando bem a curva. Emerson Fittipaldi em sétimo lugar. Mesmo atrapalhado um pouco, Emerson conseguiu subir para a sétima colocação logo na largada. Piquet foi atrapalhado um pouco na sua largada. Emerson está lutando pelo sétimo com Carlos Reutemann. Ele ultrapassou, mas deve ser ameaçado por Reutemann, que já passou. A primeira volta. Entrando agora na segunda volta com a liderança das duas Lotus. Ronnie Peterson em primeiro, Mario Andretti em segundo. O carro do Stommelen está indo para o boxe. Na primeira volta, a segunda sendo cumprida agora, 6.789 metros. Primeiro lugar ainda para Ronnie Peterson. Em segundo está Andretti. Aí está o carro de Hans Stuck. Acidentado Hans Stuck, sendo obrigado imediatamente a abandonar a prova. O terceiro lugar é de Niki Lauda, o quarto de Alan Jones, o quinto de Watson e o sexto lugar de James Hunt. Emerson perdeu o seu sétimo lugar, ele foi ultrapassado por Carlos Reutemann e Jacques Laffite. Auf der Geraden, das Vorderrad. Ja. Und die waren mit dem Bremsen nichts mehr drin. Tut mir leid. Ich bin gerade vom Está Stuck, ele que é piloto alemão, sendo obrigado logo na segunda volta a abandonar a prova. Aí está, mantendo a primeira posição, Ronnie Peterson. Os dois já começam a se distanciar.
duas Lotus. Sempre perfeita. E Alan Jones vem ali em terceiro lugar, tomando o lugar de Nick Lauda. Peterson continua mantendo a primeira posição na terceira volta. Já tem mais de 100 metros de diferença sobre o carro de Alan Jones, o terceiro classificado. Conseguiu passar por Nick Lauda. Nick Lauda está em quarto lugar agora. Em quinto está John Watson. Em sexto, James Hunt. Emerson caiu para 11º lugar. Com essa performance, Alan Jones só confirma o excepcional piloto que é, e também a equipe de Frank Williams mostra que realmente construiu o seu primeiro carro competitivo nessa temporada de 78. Esse carro vem subindo de rendimento a cada corrida, inclusive já chegou a disputar as primeiras posições, como aconteceu no Grande Prêmio de Long Beach, e é, sem dúvida, uma das possibilidades para o brasileiro Nelson Piquet. O Frank Williams declarou na semana passada que está observando atentamente as atuações de Piquet e isso vai depender muito do que ele fizer na Fórmula 1, e pode ser Piquet o segundo piloto da equipe no ano que vem. Observe aí os dois líderes e acompanhe a diferença que eles mantêm sobre o segundo classificado. Aí está Andretti tentando por dentro. Não foi desta vez. Conseguiu fechar a tempo o Ronnie Peterson. Esse carro que está um pouco mais à frente é o 36 de Stommelen, que você viu ainda há pouco parado nos boxes. Retornou e vai ficar à frente dos dois líderes da prova. Entrando aí na reta dos boxes. Iniciando a quinta volta. Primeiro lugar para Ronnie Peterson, segundo lugar para Mario Andretti. O terceiro é de Alan Jones, o quarto é de Nick Lauda. O quinto lugar é de Watson, o sexto lugar de James Hunt. Aí a Ferrari de Reutemann, que vai para os boxes. Aliás, a Ferrari não conseguiu, durante os treinamentos oficiais, um tempo muito bom. Nem o Reutemann, nem o Gilles Villeneuve. E já demonstrando realmente que o carro tem problemas indo para os boxes. O principal problema volta a ser o pneu, que em Brands Hatch, na última prova vencida por Reutemann, parece que a equipe encontrou um tipo de pneu da Michelin que fosse competitivo com o do dia, mas isso não aconteceu em Hockenheim, principalmente pelo calor que fazia nos treinos oficiais. Os de ontem, por exemplo, acusavam 70 graus centígrados na pista, no asfalto. Voltar à pista, atrasado evidentemente o carro de Reutemann. Observe aí a tentativa de Andretti agora. E conseguiu, desta vez ele conseguiu. Você se recorda que na volta passada, de número 4, ele tentou ultrapassagem neste mesmo local, sem sucesso. E agora assume o primeiro lugar, Mario Andretti. Observe aí na câmera lenta. O momento exato da ultrapassagem de Mario Andretti, assumindo imediatamente o primeiro lugar. Está Rolf Stommelen, atrasado em relação aos carros com melhor classificação na prova.
Essa ultrapassagem de Peterson pode, inclusive, dar-lhe mais tranquilidade durante a corrida, porque, sem dúvida, ele acabaria por receber uma ordem de boxe para permitir a passagem de Andretti. Mas, estando em segundo, ele deve correr mais tranquilo e pode, se aparecer algum problema no carro de Andretti, vencer a prova. Alan Jones mantém ainda a terceira posição. Emerson Fittipaldi perde mais uma posição. Você viu aí o Emerson tomando esta curva. A informação que recebemos hoje pela manhã era de que Emerson tinha enfrentado problemas de suspensão nos treinos livres matinais sem classificação. Isso é o que está se confirmando agora na corrida. Aí está saindo Jabouille. Você pode observar o carro Renault com problemas. E ele estava na 7ª posição. Estava em 7º lugar quando foi obrigado a abandonar o piloto francês. Nelson Piquet não está conseguindo uma boa classificação. Está do grupo intermediário para trás, mas correndo com bastante cautela, com muita tranquilidade, procurando se manter, inclusive, até o final da corrida. Circuito de alta velocidade de Hockenheim. Provoca a todo instante a tentativa de ultrapassagem, como você viu ainda há pouco. Entrando agora na 8ª volta, os dois líderes da prova, Mario Andretti e Ronnie Peterson, da Lotus. Vão pegar mais um retardatário ali na frente. Alan Jones continua em terceiro lugar. Niki Lauda em quarto, Watson em quinto, James Hunt em sexto, Jacques Laffite em sétimo, Villeneuve em oitavo, Didier Pironi em nono lugar. Essas as classificações oficiais do desenvolvimento da 8ª volta. São 45 voltas programadas para o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Os Lotus começam a aumentar a diferença sobre o terceiro classificado. Os brasileiros, Emerson Fittipaldi está em 11º lugar e Nelson Piquet em 17º lugar.
está Andretti. Logo a seguir, Ronnie Peterson. O rendimento do Piquet é exatamente o que se espera de um estreante. Ele está na 17ª posição, mas andando regularmente todas as voltas em torno de 2 minutos e 0 segundos, 2 minutos 0 e 1. Isso lhe dá uma média boa e dá também a possibilidade de poupar pneu, motor e inclusive o carro, que não é muito bom, e de chegar ao final da prova classificado, pelo menos entre os 10 ou 15 primeiros, que é para um estreante um resultado excepcional. Mantidas as primeiras posições. Watson está com problemas no carro e está perdendo posição. Ele que mantinha o 5º lugar. A Brabham de John Watson. E as duas Lotus. Entrada da reta. Andretti, Peterson. Andretti, inclusive, agora consegue livrar uma diferença um pouquinho maior do seu próprio companheiro de equipe. Se você se recorda bem, os dois estavam andando colados praticamente nas voltas anteriores. Terceiro classificado, Alan Jones. Há entre eles um retardatário. Entrando agora na 10ª volta, com liderança ainda para Mario Andretti, em segundo lugar, Ronnie Peterson. Esporte é ação, Rede Globo de televisão. As pessoas de muito bom gosto fumam chanceler porque ele é extremamente fino, bonito, elegante, moderno. Com o chanceler, você fica mais bonito e muito mais satisfeito. Chanceler, o único fino que satisfaz. Desenvolvimento aí a 10ª volta. A média horária das provas de treinamento do primeiro classificado, Mario Andretti, chegou a 210 km horários na sua volta mais rápida. E aí está passando o Nelson Piquet. Esse é o carro de rebate. Não está mantendo uma boa classificação na corrida. Na frente do rebate. Andretti em primeiro, Peterson em segundo, Hunt em terceiro, Lauda em quarto.
Hunt em quinto. E em sexto, Jacques Lafitte. Alan Jones é o terceiro classificado. Emerson Fittipaldi está agora em 10º lugar. Nono lugar, melhorando muito na corrida, o carro número 20 de Jody Scheckter, que largou mal. Jody estava bem classificado no grid, mas no instante da largada andou muito mal e permitiu que a ultrapassagem fosse feita por ele por vários carros. E agora se recupera e já está em 10º lugar, está em 9º lugar. Emerson Fittipaldi em 10º. Foi inclusive pela parada de Jody Scheckter no momento da largada que aconteceu o acidente que tirou da prova Patrick Depailler. Está Niki Lauda. Niki Lauda também para. Com problemas na sua Brabham, Niki Lauda. Lauda que perdeu o 3º lugar para Alan Jones, perdeu depois o 4º lugar também e agora sendo obrigado a abandonar definitivamente a corrida. É o 6º piloto obrigado a abandonar a prova por problemas mecânicos. Aí está Niki Lauda, fora da corrida também. O único carro de 12 cilindros que ainda consegue manter um rendimento aceitável é o carro de Jacques Lafitte, a Ligier. Os líderes ainda aí: Mario Andretti e Ronnie Peterson. A vitória de Mario Andretti neste Grande Prêmio da Alemanha abriria realmente uma chance enorme para que Andretti conseguisse o título mundial deste ano. O desenvolvimento à 12ª volta. Veja aí como a distância já aumentou para Alan Jones. James Hunt subiu agora para a 4ª colocação. Décima terceira volta, ainda vantagem tranquila, cada vez mais tranquila para os carros da Lotus. Em primeiro, Mario Andretti. Em segundo, Ronnie Peterson. Observe aí, agora é que surgiu Alan Jones. E esse carro que está logo atrás de Alan Jones é o carro de Keijo Rosberg, que está retardado em relação aos principais classificados. Agora é que surge o carro de James Hunt. Já está Niki Lauda explicando os motivos da sua saída. As razões que determinaram a sua saída do Grande Prêmio da Alemanha. Problemas mecânicos com a Brabham número 1 de Niki Lauda. Ainda em primeiro lugar, Mario Andretti.
Aí está Jochen Mass, que também foi obrigado a abandonar a corrida. Teve um problema logo no início, você se lembra, com o carro de Hans Stuck. E por coincidência, os dois pilotos alemães. Emerson Fittipaldi consegue ultrapassar a Riccardo Patrese. Fica agora atrás de Jody Scheckter. Enquanto os dois líderes da prova, Mario Andretti e Ronnie Peterson, continuam aumentando a sua vantagem. Quase 7 segundos a diferença do terceiro classificado, o carro de Alan Jones. Classificação oficial: Andretti, Peterson, Jones, Hunt, Laffite e Jules Villeneuve. Em relação ao primeiro classificado, Mario Andretti e Emerson Fittipaldi tem uma diferença de pouco mais de 13 segundos. Andretti em primeiro, Peterson em segundo, Alan Jones em terceiro e James Hunt em quarto, Jacques Laffite em quinto e Jules Villeneuve em sexto lugar. Desenvolvimento a 15ª volta. São 45 voltas do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1 em Hockenheim. E continua realmente muito tranquila a posição dos dois líderes. Reta da floresta. Surgindo depois o terceiro classificado, Alan Jones. Está o segundo pelotão. Esse primeiro que você vê é o carro de Jody Scheckter. Emerson Fittipaldi está um pouquinho atrás. Nelson Piquet continua mantendo a sua posição, desenvolvendo com bastante tranquilidade o seu trabalho na corrida. Está em 16º lugar, Nelson Piquet. Excepcional a corrida de Jody Scheckter, que já está em sexto, ultrapassou o Villeneuve e deve ameaçar Laffite em poucas voltas. Está Jody Scheckter, que já conseguiu melhorar a sua posição. Assumiu o 6º lugar, passando Villeneuve para o 7º lugar. Aí está Carlos Reutemann. Parou no box, não conseguiu bom tempo nas provas de classificação e sai visivelmente contrariado. Ele que é o terceiro classificado junto com Niki Lauda neste campeonato mundial, com 31 pontos. E os dois já abandonaram a corrida. Seria a chance de uma aproximação dos líderes do campeonato. Mas para Reutemann e Niki Lauda, a situação realmente não fica muito boa. Os dois já foram obrigados a abandonar definitivamente a corrida.
Emerson Fittipaldi está em 9º lugar. Está passando, está encostado em Pironi e Villeneuve. Aí vem o 6º classificado, carro número 20. Jody Scheckter, na 17ª volta. Aí está o 6º classificado. Pironi já passou por Villeneuve e Emerson Fittipaldi está um pouquinho atrás aí do carro. Observe bem o Emerson. Colado, tentando a ultrapassagem contra Gilles Villeneuve, carro da Ferrari. Que também está atrás de Emerson Fittipaldi. Está Hans Stuck, que teve um acidente logo no início da corrida, explicando também a forma com que ele se envolveu num acidente que acabou obrigando o piloto alemão a abandonar a prova logo no seu início. Aí está o carro de Patrick Tambay. Também está dizendo que está tudo bem. Saiu rapidamente do carro e a segurança cercou também imediatamente o carro de Patrick Tambay. Ele saiu fora dizendo que estava tudo bem. Estava atrás de Emerson Fittipaldi. Mas na verdade o carro ficou em um local muito perigoso na pista, hein? Jacques Laffite, 5º colocado. Jody Scheckter, o 6º classificado. Jody está agora se aproximando de Laffite. Aí está Emerson Fittipaldi tentando a ultrapassagem sobre Villeneuve. Na 18ª volta. Emerson está colado em Villeneuve. O que está faltando apenas é velocidade em reta, que ele se aproxima bastante e sai junto de Villeneuve nas curvas. Na reta falta velocidade para ele poder sair do vácuo e tomar a dianteira antes da próxima curva. Emerson está em 9º lugar. Os dois que estão à sua frente, Villeneuve, que está em 8º, e Didier Pironi, que está em 7º lugar. Aí está Emerson Fittipaldi. Nelson Piquet continua mantendo a 16ª posição. Os 3 primeiros lugares sem nenhuma alteração. Primeiro Andretti, o segundo Peterson, o terceiro Alan Jones. Entramos na 19ª volta, sem alterações nas primeiras classificações. Esporte é ação, Rede Globo de televisão. As pessoas de muito bom gosto fumam chanceler porque ele é extremamente fino, bonito, elegante, moderno. Mas cá entre nós, o mais importante é que chanceler tem gosto, tem sabor, satisfaz. Você sente quando fuma. Com o chanceler, você fica mais bonito e muito mais satisfeito. Chanceler, o único fino que satisfaz.
Desenvolvimento da 19ª volta. Mário Andretti aí o líder da prova. Sempre com Ronnie Peterson atrás dele. Jody Scheckter já consegue a ultrapassagem sobre Jacques Laffite. Jody sobe para 5º lugar. Laffite fica em 6º. Corrida realmente espetacular de Jody Scheckter. Teve problemas na largada. Ficou em 14º lugar e agora já atinge a 5ª posição. Mário Andretti. Complementação de mais uma volta. Aí o box da Lotus. Fazendo bem a chicane. Mário Andretti. Ronnie Peterson também. E você tem uma visão aérea do circuito de Hockenheim. Com 6.789 metros. Prova disputada em 45 voltas. Um total de 319 quilômetros e 83 metros. O recorde que ainda não foi batido é de 1 minuto, 55 segundos e 99 centésimos. Aí está Colin Chapman. Chefe da equipe Lotus. Está o carro de James Hunt com problemas. Hunt era o 4º colocado. Já foi ultrapassado. Pneu dianteiro, pneu esquerdo dianteiro de James Hunt. Ele vai tentar chegar até os boxes para a troca. E o boxe já está esperando. Movimentação da equipe McLaren à espera do carro de James Hunt. Stoneman está atrás de Emerson. Entramos para a 21ª volta. E com esta saída de James Hunt, o primeiro lugar é de Andretti, o segundo de Ronnie Peterson, o terceiro de Alan Jones, o quarto agora de Jody Scheckter, o quinto de Jacques Laffite, o sexto de Didier Pironi, o sétimo de Gilles Villeneuve, oitavo lugar Emerson Fittipaldi. Nelson Piquet está em 14º lugar. O estreante brasileiro Nelson Piquet em 14º lugar na corrida. Está Villeneuve, logo atrás dele Emerson Fittipaldi.
Schetter, Jacques Lafitte, Pironi. Vai tomar a curva Emerson Fittipaldi. À frente dele, Gilles Villeneuve. O Stommel vem atrás. Na segunda volta. Olha aí o Emerson, vai tentar agora. Não deu. Tá faltando realmente velocidade na reta para o piloto brasileiro. Ele saiu para tentar a ultrapassagem, mas o carro não teve a força de motor necessária para que ele conseguisse a ultrapassagem. Embora seja esse motor Cosworth que ele recebeu para os treinos de ontem, o primeiro entregue pela Cosworth diretamente para a equipe Copersucar, o que não acontecia anteriormente. Eles passavam pelos preparadores posteriores à saída da Cosworth e, por sinal, o mesmo preparador que cuida dos motores McLaren, que é o John Nicholson. Mas, sem dúvida, em relação ao motor Ferrari, ainda está faltando força para Emerson. James Hunt conseguiu chegar aos boxes e deve voltar à corrida, mas bastante retardado. Aí está Emerson Fittipaldi lutando com Villeneuve, tentando melhorar ainda mais a sua posição. Aí está James Hunt chegando aos boxes. Aí a troca de pneus. Estão trocando o pneu traseiro também. Você pode observar a rapidez com que os pneus foram trocados. Está pronto para voltar. James Hunt. Perdendo, no entanto, a quarta classificação. Perdendo muito tempo. Indo lá para trás. Ele trocou os dois pneus do lado esquerdo, exatamente porque Hockenheim tem curvas praticamente só para o lado direito, que com o apoio do carro é totalmente do lado direito. Das 6 curvas de Hockenheim, 5 são para o lado direito. E isso provoca um desgaste muito maior no pneu do lado esquerdo, que é o lado de apoio do carro na curva. Emerson continua forçando o Villeneuve na tentativa da ultrapassagem. Aí está Emerson, atrás de Villeneuve sempre. As primeiras classificações inalteradas ainda. O primeiro Andretti, o segundo é Ronnie Peterson, o terceiro Alan Jones, o quarto George Schetter, o quinto Jacques Lafitte, o sexto Didier Pironi, o sétimo Gilles Villeneuve, o oitavo Emerson Fittipaldi, que tenta a saída. Não foi ainda. Quarta volta. E uma rodada de rebaque. Aí está Emerson, ultrapassando a Villeneuve. Emerson Fittipaldi consegue ultrapassar a Villeneuve. Aí está Emerson, depois de uma luta incrível, depois de várias tentativas, ele consegue ultrapassar a Gilles Villeneuve. Aí está na repetição para você ver a passagem do brasileiro, que assume imediatamente o 7º lugar da corrida. Você pôde ver na volta anterior que depois de várias tentativas em reta e sentindo que não era possível, ele já
tinha iniciado uma tentativa de ultrapassar em curvas e até mesmo na chicane, que foi exatamente onde ele acabou conseguindo, numa manobra sem dúvida arriscada. 24ª volta em desenvolvimento. Emerson sobe um ponto mais, passou para a 7ª posição. Que continua em 14º lugar. Esse é o carro de Harold Heard. Exatamente um carro igual a esse número 23 que você viu passar. É o carro que Nelson Piquet, o brasileiro que faz a sua estreia na Fórmula 1, está dirigindo no Grande Prêmio da Alemanha. E aí está nos boxes o carro de Villeneuve. Gilles Villeneuve trocando pneu, voltando imediatamente para a corrida. Restou pouco menos de 20 segundos nos boxes. Primeiro classificado, Mário Andretti. Segundo, Ronnie Peterson. Aí está Andretti, liderando a prova. Alan Jones é o terceiro. George Schetter o quarto, Jacques Laffite o quinto, Didier Pironi o sexto, Emerson Fittipaldi é o 7º classificado. Gilles Villeneuve perdeu a 8ª classificação. A distância que Andretti consegue manter de Ronnie Peterson agora é a mesma das últimas 7 voltas, desde quando ele conseguiu a ultrapassagem sobre o seu próprio companheiro de equipe, Ronnie Peterson. Com a saída de rebaque melhorou a posição de Nelson Piquet. Piquet passa para 13º lugar. É a 26ª volta. São 45 para o Grande Prêmio da Alemanha. Aí está Nelson Piquet. Você viu a passagem do brasileiro Nelson Piquet, que está em 13º lugar, o carro de número 22. Logo atrás dele, vem os 2 líderes da prova. Mário Andretti você viu parado um pouco ali atrás, o carro de Vittorio Brambilla, que também não tinha boa posição na corrida. Oito pilotos já estão fora da corrida.
Jacques Laffite um pouco atrás. E Jody Scheckter. Jody mantém o quarto lugar. Jacques Laffite o quinto. Continua mantendo bom ritmo na corrida. O piloto sul-africano Jody Scheckter. Desenvolvimento da 27ª volta. Pelo que se viu agora, tudo indica que Scheckter e Laffite vão reeditar a excepcional luta que eles travaram em Paul Ricard na última volta da corrida. Na oportunidade, Scheckter conseguiu a 6ª posição e Laffite, que tentava alcançá-lo, terminou em 7º, mas por uma diferença de 0,2 de segundo. Você pode observar que estão empurrando o carro de Vitor Brambila, tentando recolocá-lo na corrida. E Jacques Laffite fez um sinal para que retirasse imediatamente o carro para fora, o que está acontecendo agora. Aí está Pironi, carro número 3, Emerson, atrás dele. Pironi está em 6º lugar, Emerson em 7º. Aproximou-se bastante, já está colado no carro de Pironi o brasileiro Emerson Fittipaldi. Piquet ainda em 13º lugar. Mantendo um bom ritmo de corrida também, o brasileiro estreante na Fórmula 1. Entrando aí para a complementação de mais uma volta. Emerson tentando sair por fora. Não vai dar dessa vez. Bem colado em Didier Pironi. Na 28ª volta. Apertando o Pironi. Emerson continua colado nele, tentando ganhar o 6º lugar. Curva da Floresta. Peterson faz a volta de 1:55,62 a 211 km por hora. Melhor volta da corrida até agora. 29ª volta. Emerson e Pironi. Tendo ainda Pironi, o carro número 3, Tyrrell. 6ª posição. Emerson está em 7º. Entrada aí na reta da Floresta. Vai tentar Emerson agora. Não deu. Aí vem outra vez Emerson, buscando de qualquer forma o 6º lugar. Ele está fazendo tentativas por fora na curva. Estamos vendo o Emerson, nem no tempo da McLaren, o Emerson da Lotus, 72.
Forçando bastante Emerson, esperando outra vez o momento exato para tentar a ultrapassagem de Didier Pironi e ganhar o 6º lugar na corrida do Grande Prêmio da Alemanha. 29ª volta em desenvolvimento. Aí Emerson atrás de Pironi. Está Emerson atrás de Pironi. Vamos ver quando será a nova tentativa de ultrapassagem do brasileiro. Aí está o carro de Alan Jones nos boxes. Automaticamente Emerson Fittipaldi já vai subir para o 6º lugar. Vamos ver o tempo de demora. Rapidamente volta Alan Jones. Rapidamente Alan Jones. Alan Jones perdeu a sua 3ª posição. Aí vai Emerson Fittipaldi, outra vez por fora. Fechado outra vez no momento. Alan Jones, você viu, sendo ultrapassado pelos dois ali. Realmente não tem muitas condições para continuar na corrida o carro de Alan Jones. Está atrás de Emerson e de Pironi. 30ª volta. Classificação mantém Andretti em primeiro, Ronnie Peterson em segundo. Em terceiro, Jody Scheckter agora. Em quarto, Jacques Laffite. Em quinto, Didier Pironi. Em sexto, Emerson Fittipaldi. Emerson, atrás de Pironi. Brambila passando por ali. Primeira volta. Há 3 voltas que Emerson está tentando a ultrapassagem contra Pironi, quando se aproximou efetivamente do piloto da Tyrrell. Vai a Emerson. Reta dos boxes. Aí vai Emerson. Abrindo. Falta um pouco de velocidade final ao carro do brasileiro Emerson Fittipaldi. Abre no momento exato, mas não consegue. Vamos ver se ele vai tentar outra vez por fora, como tem acontecido nas voltas anteriores. Pironi fechou. Pironi fechou para justamente não permitir que Emerson tentasse a passagem por fora, como nas voltas anteriores. Aí está Alan Jones outra vez nos boxes. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. As pessoas de muito bom gosto fumam chanceler porque ele é extremamente fino, bonito, elegante, moderno. Mas cá entre nós, o mais importante é que chanceler tem gosto, tem sabor, satisfaz. Você sente quando fuma. Com o chanceler, você fica mais bonito e muito mais satisfeito. Chanceler, o único fino que satisfaz. 32ª volta. Andretti, Peterson. Aí está com Alan Jones em terceiro, mas Alan Jones já perdeu a sua posição para Scheckter, que está em quarto, para Laffite, que está em quinto, para Pironi, que está em Pironi, que está em quinto, e Emerson, que está em sexto. O brasileiro Nelson Piquet está em 10º lugar agora. Estreia, portanto, das melhores de Nelson Piquet na Fórmula 1. Mantém a 10ª posição o piloto brasileiro Nelson Piquet. Estão os líderes.
Ainda Andretti em primeiro, Rony Peterson em segundo. Essa transmissão exclusiva da Rede Globo para você, direto do circuito de Hockenheim, Grande Prêmio da Alemanha. O carro de Patrese. Ricardo Patrese. Voltou rápido para a pista em uma situação um pouco perigosa. Segunda volta, o líder Mário Andretti, que é também o líder do Campeonato Mundial de Pilotos com 45 pontos. O segundo classificado, Rony Peterson, é também o segundo classificado no Mundial deste ano. Tem 36 pontos. Vai ser cumprida mais uma volta. 32ª, entrando agora os dois na 33ª volta, os dois líderes da competição, mantendo agora uma distância maior ainda sobre o terceiro classificado, que é Jody Scheckter. O quarto é Jacques Laffite. Expectativa aí no box de alguém possa parar. Quinto lugar é Didier Pironi, o sexto lugar é Emerson Fittipaldi. Nelson Piquet está em 10º lugar. Imagens aéreas da pista de Hockenheim. Hockenheim é um dos circuitos europeus onde comparece o maior número de pessoas no Grande Prêmio. Normalmente em torno de 200 a 250 mil pessoas. Aí o carro de Alan Jones, que está definitivamente fora da corrida. Mais um que abandona. Apertando um pouco mais, Mário Andretti agora. Dois líderes. Aí vem eles. Andretti o primeiro classificado, Rony Peterson o segundo. Emerson ainda é o sexto, Piquet o 10º. Rolf Stomlin parado no box. O carro de número 36. Voltou rapidamente. Em desenvolvimento aí a 34ª volta. A diferença dos dois líderes sobre o terceiro classificado chega a ser mais de 30 segundos. Aí está Scheckter. Carro de James Hunt, mas que está atrasado. Conseguiu ultrapassagem aí sobre o Jody Scheckter, mas a classificação dele não é boa. Ele foi obrigado a parar, você se recorda, durante algum tempo, nos boxes para a troca dos pneus. Jody Scheckter, na verdade, consegue agora aumentar um pouco a sua diferença sobre o carro de Jacques Laffite. Laffite estava andando colado. Laffite, que está em quarto lugar, andando colado no terceiro classificado, Jody Scheckter, mas agora Scheckter consegue manter uma boa diferença. Agora que surgiu o carro de Laffite. Entrando
chegando na reta dos boxes. Consegue agora uma diferença um pouco maior, Andretti sobre Ronnie Peterson. Parece que Peterson teria qualquer problema no carro. Está Mario Andretti. Uma diferença um pouco maior sobre Ronnie Peterson na 35ª volta. Veja como aumentou a diferença para o Ronnie Peterson, que está em segundo lugar. A diferença consideravelmente do primeiro classificado. Está com problemas no carro. Problemas também com James Hunt, que deve ter sido excluído definitivamente da corrida. Recebendo bandeira preta, o que significa que está excluído da prova James Hunt. A informação é de que Hunt, para chegar aos boxes, para a troca de pneu e posteriormente para mexer na suspensão traseira, ele não teria completado o circuito, mas sim utilizado uma variante da pista. A 26ª volta em desenvolvimento. Andretti ainda em primeiro, com mais liberdade agora. Classificação inalterada, Andretti em primeiro. Em segundo está o carro de Ronnie Peterson. Em terceiro, Jody Scheckter. Em quarto, Jacques Laffite. Em quinto, Didier Pironi. Em sexto, Emerson Fittipaldi. Em sétimo, Harald Herr. E problemas no carro do brasileiro Nelson Piquet. Completando aí a 37ª volta. Mario Andretti. O Peterson já fez sinal deixando de sobreaviso o pessoal do box de que ele pode parar para trocar pneu, mas ele está tentando se manter na corrida porque a diferença que o separa do terceiro colocado é bastante grande e talvez ele consiga chegar ao final das 45 voltas. Aí está James Hunt voltando para os boxes. Ele que foi oficialmente excluído da prova. E problemas no carro realmente do brasileiro Nelson Piquet.
obrigam o abandono quando ele estava em 10º lugar. Aí está Hunt conversando com Ted Meyer. Como sempre, James Hunt criando os problemas mais sérios na Fórmula 1. Aí está o líder da prova, Mario Andretti. Corre tranquilo agora, sem ter ninguém atrás dele. Ronnie Peterson, que estava correndo praticamente colado no seu companheiro de equipe, com problemas do carro, já fazendo sinal, inclusive para o box. Talvez haja necessidade da troca de pneus. A diferença entre eles agora é bem grande. Aí está James Hunt. Aí está Ronnie. Ele estava chamando a sua atenção. E aí, Emerson e Pironi. É verdade que pela quebra dos carros que estavam na frente de Alan Jones e de Ronnie Peterson, sobe Jody Scheckter para 2º lugar. Ele que largou muito mal, esteve até em 14º. Emerson Fittipaldi agora está em 5º lugar. Aí está Emerson, apertando outra vez Didier Pironi. Aí está Emerson, atrás de Didier Pironi. Vamos ver outra vez a luta de Emerson Fittipaldi. Emerson está em 5º, Pironi em 6º, em 4º. Agora está absolutamente tranquilo. Walter Wolf, es liegen nur noch die beiden Lotus vor ihrem Fahrer Jody Scheckter. Welche Chancen rechnen Sie sich für heute aus? Aí está. Wenn Lotus nicht ausfahren wird, dann haben wir gar keine Chance zu geben, weil die fahren ja sehr, sehr gut und wir haben den Start verpasst bei bald halbe Stunde und so. Keine Chance. Wenn die ein Problem haben im Wagen, dann werden wir vielleicht eine Chance haben. Emerson Fittipaldi à frente de Didier Pironi. Emerson consegue a ultrapassagem sobre Pironi. Emerson sobe para o 4º lugar. Emerson é, na verdade, um grande destaque deste Grande Prêmio da Alemanha, ao lado de Jody Scheckter. Conseguiu 2 ultrapassagens na raça ao brasileiro, sobre Jules Villeneuve e sobre Didier Pironi. Aí vai Emerson, mantendo agora o 4º lugar. Pironi atrás dele, invertidas as posições. Enquanto Mario Andretti consegue manter com tranquilidade o 1º lugar. O 2º é Jody Scheckter, o 3º Jacques Laffite. O 4º Emerson Fittipaldi, o 5º
Didier Pironi. Aí está Mário Andretti. Esporte é ação, Rede Globo de televisão. As pessoas de muito bom gosto fumam chanceler porque ele é extremamente fino, bonito, elegante, moderno. Mas cá entre nós, o mais importante é que chanceler tem gosto, tem sabor, satisfaz. Você sente quando fuma. Com o chanceler, você fica mais bonito e muito mais satisfeito. Chanceler, o único fino que satisfaz. Está agora o segundo classificado, Jody Scheckter. A diferença dele para o primeiro classificado, Mário Andretti, é realmente muito grande. Atingimos a volta de número 40. Faltam 5 para terminar o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Marcando a estreia de Nelson Piquet, que foi obrigado a abandonar a corrida quando estava em 10º lugar. Emerson está em 4º. São os 2 brasileiros que participam da prova. Harald Herr, que deve ter subido agora para o 6º lugar. Faltam 5 voltas e a diferença que separa Laffite de Emerson é um pouco mais de 3 segundos. As possibilidades de ultrapassagem são remotas, mas de qualquer forma, o que Emerson fez nessa corrida já justifica o seu título de bicampeão mundial e principalmente as esperanças para os brasileiros de que agora as coisas mudem com a equipe Copersucar. Emerson, pouco antes dessa corrida, já havia afirmado que as próximas performances do carro deverão ser bem melhores e o seu otimismo é baseado num trabalho bastante sério e profissional que a equipe vem desenvolvendo na sede da fábrica em Londres. Harald Herr agora confirma o seu 6º lugar, ultrapassando aí sobre Gilles Villeneuve. E Villeneuve vai tentar reconquistar a sua posição, para pelo menos tentar marcar um ponto. Harald Herr, Insign, exatamente um carro igual a este, estava correndo Nelson Piquet, igual a este carro de número 23 que você viu. Ele foi obrigado a abandonar por problemas mecânicos. Estava em 10º lugar Nelson Piquet. Aí Villeneuve perdeu o 6º lugar para Harald Herr. Está fazendo de tudo para tentar reconquistar. Eles estão na 41ª volta. São 45 no Grande Prêmio da Alemanha. Desesperadamente, Villeneuve tentou reconquistar a posição perdida para Harald Herr. Primeiro Andretti, em segundo Jody Scheckter, em terceiro Jacques Laffite, em quarto Emerson Fittipaldi, em quinto Didier Pironi, em sexto Harald Herr, em sétimo Gilles Villeneuve. Parece que consolida Harald Herr a sua 6ª posição. Aí está Ronnie Peterson, que estava no 2º lugar e foi obrigado a abandonar a corrida. O carro foi perdendo o rendimento melhor, distanciando-se do líder da prova e seu companheiro de equipe, Mário Andretti, e acabou perdendo a sua posição. Aí a luta pelo 6º lugar. Harald Herr, que está em 6º lugar, conseguiu ultrapassar ainda há pouco a Gilles Villeneuve. Em 7º ficou a Ferrari do canadense.
Desenvolvimento da volta de número 42. Andretti ainda em primeiro lugar, Jody Scheckter em segundo, terceiro Laffite, quarto Emerson, quinto Pironi e sexto Harald Hurt. Emerson está a 42 segundos do líder da prova. Scheckter, que é o segundo classificado, está a 21 segundos. E Emerson está a quase 6 segundos do carro de Didier Pironi. Sexto classificado. Fez bem a chicane, tomando depois a reta da floresta. 43ª volta. Está sendo cumprida já pelo líder da prova, Mario Andretti, que vai melhorar consideravelmente a sua posição na liderança do Campeonato Mundial de Pilotos deste ano, consolidando, portanto, a sua posição e dando um passo realmente muito grande para a conquista do título deste ano. Lá vem Harald Hurt. Villeneuve vem atrás dele. Hurt com problemas, já foi ultrapassado. Ganha outra vez o sexto lugar, Gilles Villeneuve. Aí está Hurt. Harald Hurt com Ensign, número 23, sendo obrigado a abandonar a corrida também. Ele que mantinha o sexto lugar, perdendo outra vez a sexta posição para Gilles Villeneuve com a Ferrari. O carro de Rebaque está um pouco atrás de Gilles Villeneuve. 43ª volta, entramos agora na 44ª volta, a penúltima. Aí está o líder da prova, Mario Andretti. Mario Andretti, que já conseguiu ganhar 4 grandes prêmios este ano, está se aproximando da sua 5ª vitória. A diferença que ele mantém sobre o segundo classificado é realmente muito grande. Jody está em segundo. Scheckter está em segundo. Mario Andretti, segundo lugar, Jody Scheckter, terceiro lugar, Jacques Laffite, quarto, Emerson Fittipaldi, o quinto classificado, Didier Pironi, o sexto ainda é Gilles Villeneuve. Aí está Mario Andretti. Muita tranquilidade do piloto da Lotus. Vai entrar aí na reta dos boxes. Agora sim vai para a última volta, Mario Andretti.
praticamente de ponta a ponta, vence outra vez o piloto Mário Andretti da Lotus. No início da corrida, largou em primeiro, perdeu em seguida sua posição para Ronnie Peterson e depois recuperou uma vez mais o primeiro lugar, não largando de forma alguma e não permitindo inclusive as tentativas de recuperação de Ronnie. Aí vem Mário Andretti, cumprindo os últimos 6.789 metros da pista de Hockenheim. Andretti, inclusive, rodando com mais tranquilidade nesta última volta. Cuidadoso, porque a diferença que o separa do segundo classificado, Jody Scheckter, é muito grande. Aí vem Andretti. Outra chicane. Vai receber a bandeirada Mário Andretti. Andretti, o primeiro classificado, recebendo a bandeirada. Primeiro lugar. Segundo lugar é Jody Scheckter. O terceiro lugar, Jacques Laffite. O quarto lugar, Emerson Fittipaldi. O quinto lugar, é de Didier Pironi. Aí Emerson. O sexto lugar, a luta foi entre Rebach e Gilles Villeneuve. Vamos esperar que eles passem para a complementação, então, dos 6 primeiros classificados que marcam pontos para o Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Hector Rebach, portanto, confirma o sexto lugar, conseguindo ultrapassar a Gilles Villeneuve. Esporte é ação, Rede Globo de televisão. Aí está o segundo classificado, Jody Scheckter, que melhorou a sua posição no Campeonato Mundial de Pilotos. Análise final de Reginaldo Leme. A vitória de Mário Andretti. O quarto lugar do brasileiro Emerson Fittipaldi. E o 10º lugar, mantido até o instante em que foi obrigado a abandonar a corrida, do estreante Nelson Piquet. Sem dúvida, essa vitória de Andretti, que foi a quinta obtida pelo norte-americano no campeonato de 78, o deixa na reta final para a conquista do seu primeiro título na Fórmula 1. Faltam ainda 5 provas. Andretti tem 5 vitórias, já obteve 4 vezes a pole position no atual campeonato e 2 vezes ele fez a melhor volta da prova. Em Hockenheim, as grandes atuações de Emerson e Jody Scheckter acabaram sendo o destaque dessa prova. Emerson, que havia tido um problema nas primeiras voltas, mas recuperou-se extraordinariamente, lutou bastante e obteve uma quarta açúcar. É claro que tem o segundo lugar obtido no Rio de Janeiro, mas o que ele fez em Hockenheim foi muito melhor do que as suas atuações, inclusive desta do Rio de Janeiro. Ao lado de Emerson, outro destaque dessa prova foi Jody Scheckter,
prejudicado na largada e que acabou se recuperando extraordinariamente, obtendo a segunda colocação. Ele que está praticamente se despedindo da equipe Wolff para ingressar na Ferrari em 79, agora já confirmado o seu ingresso na Ferrari para o próximo campeonato. Em lugar de Gilles Villeneuve, que está fazendo as suas últimas provas pela equipe italiana e que deve ter tido problema nas últimas voltas, mas de qualquer forma perdeu 2 vezes a 6ª posição nessas voltas finais, o que deve talvez até antecipar a sua saída da equipe italiana. Além de Emerson, Nelson Piquet, o brasileiro que fez uma boa estreia no Grande Prêmio da Alemanha. Ele que foi campeão de Fórmula 3 ainda recentemente na Inglaterra, por pouco não se classifica entre os 10 primeiros, repetindo-se o que havia acontecido com Emerson também na sua estreia. Largou na 21ª posição e classificou-se em 8º em Brands Hatch. Piquet largou também na 21ª e estava em 10º quando o carro quebrou. Piquet, nas próximas corridas, deverá usar o McLaren M23 da equipe de Bob Spaerschott, mas para 79 já se prevê um futuro brilhante, ou pelo menos o início de uma carreira brilhante desse brasileiro na Fórmula 1, pois 2 boas equipes estão disputando a sua contratação. Deve ser a Brabham, por Bernie Eccleston, afirmou que Piquet, sem dúvida, pode ser um dos seus escolhidos para segundo piloto ao lado de Niki Lauda e substituindo a John Watson, e também a Williams, onde Piquet correria ao lado de Alan Jones. Eu repito, o Emerson que se viu hoje foi o de 1972, o ano do seu primeiro título. Mesmo na McLaren, ele nem sempre teve o ímpeto do tempo da Lotus, esse ímpeto que se viu hoje em Emerson Fittipaldi. Portanto, confirmando as classificações: Mário Andretti em primeiro lugar, Jody Scheckter em segundo, Jacques Laffite em terceiro, Emerson Fittipaldi em quarto, Didier Pironi em quinto e Rebach em sexto. Os 6 que marcaram pontos. Mário Andretti continua líder com 54 pontos agora, Ronnie Peterson segundo com 36, o terceiro Carlos Reutemann e Niki Lauda com 31, Patrick Depailler tem 26 pontos, John Watson tem 15 pontos, Jacques Laffite e Jody Scheckter tem 14 pontos e Emerson Fittipaldi tem agora 10 pontos. Imagens finais do circuito de Hockenheim e daqui a pouco o Esporte Espetacular. Boa tarde. Campeonato Mundial de Pilotos Fórmula 1, Grande Prêmio da Alemanha. Oferecimento exclusivo dos cigarros Chanceler.